Existe uma coisa que pode até parecer um pouco besta, mas que rege tudo que conhecemos e gostamos. O nome dela é padrão. As pessoas tendem a seguir um padrão, e isso de um lado é muito bom. Afinal, se você gosta de algo e encontra outras coisas que seguem o mesmo padrão, você vai acabar demorando muito menos para se identificar. Os desenhos são assim, por exemplo. A geração CalArts, na qual engloba boa parte dos programas animados da Cartoon atualmente, tiveram esse padrão de animação que familiarizou bastante o pessoal. Ou até mesmo os desenhos Adult Swim da vida, que tinham animações extremamente características e temas um pouco mais pesados. Mas claro, que de tempos em tempos, os padrões precisam ser quebrados, um novo estilo precisa surgir, uma nova temática também. Afinal, se ficássemos sempre no mesmo para sempre, definitivamente não seria muito legal. E vindo de uma quebra de padrões enorme, surge The Midnight Gospel, uma aventura reflexiva que me cativou de uma forma que sinceramente nenhuma outra série animada tinha cativado. E é interessante, pois essa mesma quebra de padrão, que talvez me causasse um estranhamento, fez com que eu acabasse me interessando ainda mais do que o normal. Mas antes que eu enrole mais esse início, vamos falar melhor sobre, porque eu sou Tropia, e sejam bem-vindos à Odisseia de Midnight Gospel. Se eu pudesse resumir a série em 2 palavras, seriam podcast animado. Isso nem é exagero. Atualmente, os podcasts andam dominando o mundo todo. Podcasts de interpretação, podcasts de histórias, ou até mesmo os bons e velhos podcasts descontraídos. Sabe, chama uma pessoa, fala sobre qualquer assunto que vier na cabeça, corta o áudio e cria uma boa lembrança. E é exatamente nisso que Midnight Gospel se baseia. Um resumo da história é que o protagonista Clancy Gilroy mora sozinho num terreno espacial e lá, ele produz podcasts, ou no contexto da série, espaçocasts, enquanto ele viaja entre planetas dentro de uma simulação. É como se fosse aqueles planetas simulados que o Rick usava para gerar energia para sua nave, mas um pouco menos triste que aquela situação. As simulações em que ele decide ir estão sempre prestes a colapsar de alguma forma. É como se ele sempre buscasse conversar com alguém em seus últimos momentos de vida, mesmo que ela e nem ele saibam disso. Afinal, quem administrava tudo e qualquer viagem do Clancy era o seu computador. O que traz tanta magia para a série é a naturalidade com que tudo acontece. Os assuntos e temas abordados, juntos dessa temática de podcast, não são à toa. O criador de Midnight Gospel tem o seu podcast regular, e foi dito que muitos episódios da série tratam sobre assuntos na qual ele tratou nesses podcasts. Então é por isso que toda a série consegue ter diálogos tão simples e naturais. Afinal, eles vieram de um contexto real. Quando você assiste uma série como Rick and Morty, você percebe que as falas e diálogos estão bem divididas para cada personagem. Não parece uma conversa informal, parece um diálogo em uma série. Mas em Midnight, todas as conversas são apenas conversas. Seja porque elas foram realmente tiradas de um contexto real, ou seja porque o criador conseguiu traduzir toda a realidade de uma forma quase que perfeita. Tanto que em alguns momentos da série, o Clancy é chamado de Duncan pelas pessoas que ele entrevista. Duncan? Who's Duncan? E Duncan é o criador da série. E é muito interessante ver o contraste entre as conversas e a animação, que em certos momentos se complementam e em outros momentos são totalmente contrários. Eu até tentei buscar na minha cabeça alguma referência, mas sinceramente eu acho que só colocando um trecho mesmo, pra te entender um pouco melhor. Do you feel like it all the time? How often do you feel that? The stuff that enlivens us and heals us doesn't come on bumper stickers, you know? It's hard fought. It takes death to help you let go, you know, go, okay, fine. Okay. Tu percebe que, ao mesmo tempo que eles conversam calmamente sobre um assunto, ao redor deles está acontecendo coisas terríveis, como o abate em massa de diversos animais, e mesmo eles sendo os próximos, no fundo eles não ligam. O que mais importa é continuar com a boa e virtuosa conversa. E eu acho que cada vez mais eu vou perceber o quão único é o tompeiro dessa série. Eu tava vendo nas redes sociais que Midnight Gospel foi muito comparado a Rick and Morty, falando sobre suas reflexões e filosofias. Mas eu vou ser sincero, as abordagens da série pra mim são totalmente diferentes. Enquanto Rick and Morty tem toda aquela áurea que diz que tenha 200 de QI para me entender completamente, em Midnight Gospel seria algo como... senta aí e escuta o que eu tenho pra te dizer. Eu garanto que você vai gostar. É algo leve, é algo mais consumível, e ainda assim, é algo muito bom. E além de toda a naturalidade, a simplicidade, os traços e animações bonitas, tem mais uma coisa que gerou tanta apreço às pessoas que assistiram. E o nome disso é identificação. Toda a série, querendo ou não, tem como seu protagonista um jovem adulto frustrado. Um jovem adulto que, querendo fugir dos seus problemas e traumas, comprou um terreno meia-boca em uma máquina de simulações para tentar ganhar a sua vida, fazendo podcasts pelo mundo.
Isso reflete bastante a nossa sociedade atual. A famosa geração Z, que atualmente tem entre seus 16 a 25 anos, é a geração que mais foi impactada. São as pessoas que se identificam com a vida de Clancy, um desempregado na era digital, que sofre com problemas psicológicos e que não faz ideia de como sair dessa. Tanto que ao longo da série, ela vai cada vez mais se tornando mais e mais pessoal. No início, o desenvolvimento do personagem Clancy é muito pequeno. Ele apenas sai da sua casa e vai visitar um prefeito em um apocalipse zumbi. Mas ao decorrer dos episódios, o Clancy começa a se colocar em pauta, mesmo que de forma indireta. Ele começa a usar os seus erros e seus medos como assuntos a serem tratados e resolvidos. E talvez nem mesmo ele percebesse que estava fazendo isso. Tanto que o episódio final é o literal resumo dos arrependimentos de Clancy. E eu não vou falar muito mais porque eu não quero dar muitos spoilers da trama, mas só por esse último episódio, toda a série já vale muito a pena. We are part of the whole, and everything in the whole transforms all the time. I know this transfigure. I know, but come on. There's no way to stop the heartbreak. What do you do about that? You cry. You cry. Um jovem que grava um espaçocast que tenta mudar a vida de quem ouve, mas no fundo é o mais afetado. Ele escuta diversos temas de diversas pessoas, como meditação, autoconhecimento, aceitação, morte e até mesmo o arrependimento. E se eu pudesse recomendar, por mais que a versão dublada seja muito boa, tenta ver a legendada. Toda a naturalidade que a série propõe, sendo quase um podcast animado, talvez se perca um pouco na dublagem, mas está totalmente conservada na versão original. Por isso vai aqui minha recomendação. Enfim, eu amei Midnight Gospel. Gostei que mesmo não tendo um início muito concreto, ela consegue criar um meio e um fim muito interessante para todas as odisseias que o Clancy viveu para gravar cada episódio. O contraste entre os assuntos ditos e as cenas animadas também trouxeram uma atmosfera extremamente relaxante para tudo isso. Afinal, por mais que tenha um zumbi gigante te perseguindo, tudo bem, vamos continuar conversando como se não fosse nada. Faz parte da vida. A série é bem curtinha, e se você quiser maratonar, tu consegue ver tudo em um dia só. Mas eu recomendo que você assista com calma. Tenta absorver cada episódio e tenta pensar realmente no que eles estão falando. Mas só se você quiser. Enfim, eu sou Tropia, e eu espero de coração que se você não assistiu, você assista. E se você já assistiu, escreve aqui nos comentários o que você achou. Tenta não dar spoilers pro pessoal que ainda não viu, mas se você conseguir também fomentar essa galera a assistir, eu garanto que tu vai gostar. Obrigado, gente. Tchau, tchau.